Olá, turminha da Escola Dani Rebouças, tudo bem? Então, hoje vamos dialogar sobre o papel do rei na partida. Segundo Chereshevsky, quando a partida entra no final, o rei adquire um papel importante. Se no começo da partida e no meio do jogo o rei procura um refúgio seguro e observa a batalha à distância, sem participar diretamente, no final da partida, quando vê a possibilidade de ataque se reduzir, o rei se converte em uma unidade de combate ativa. E para melhor compreendermos isso, eu trouxe uma partida onde quem joga são as brancas. Então, como dito, quem joga são as brancas. Porém, antes de realizarmos o primeiro lance das brancas, precisamos fazer uma avaliação da visão geral da posição das pretas e das brancas. Primeiro, vamos avaliar a estrutura de peões, depois a posição das peças e, sucessivamente, a segurança do rei. Então, as pretas têm um peão em C7, um peão em B6, um peão em C5, um peão em E6, configurando uma ilha de peões segundo os manuais de xadrez. As pretas também têm uma torre na coluna A, e muito ativa. Por que a torre está muito ativa? Porque além da coluna A, a torre ela está vigiando a fileira 8 e, como dito, a coluna A, podendo ir para a casa A3, tocar no peão de B3, podendo ir para a casa A2, dar o cheque em ou no rei branco. A segurança do rei preto é relativa, pois ele está em campo aberto. Precisamos agora fazer uma avaliação da estrutura dos peões das brancas. As brancas têm um peão na casa B3, um peão na casa C4, um peão na casa E5, ou seja, temos uma ilha de peões. As brancas também têm uma torre na casa F6 e cortando o rei na coluna F. Quando eu digo cortando o rei, significa que essa torre impossibilita a passagem do rei para o outro lado do tabuleiro e assim impedindo-o de assessorar o peão em especial de E6. Ou seja, as brancas têm uma vantagem posicional que é de cortar o rei com a torre em F6. Assim, depois de termos feito essa avaliação da visão geral de ambas as posições, podemos agora ir para o nosso tema, que é a centralização do rei, ou melhor, o poder do rei na partida. Na partida, as brancas escolheram fazer, ou melhor, realizar um lance, e foi o torre captura E6. Porém, o melhor lance seria ativar o rei, jogando F2. Porque quando jogamos rei F2, percebam que o rei ele consegue acessar, ou melhor, ir para o centro do tabuleiro e se tornar ou se converter em uma unidade de combate ativa. Porém, na partida, as brancas
negaram esse princípio de buscar centralizar o rei, de ativar o rei no centro e capturaram o peão de E6. Vamos ver qual foi o castigo das pretas ao negarem o princípio de centralização do rei. Depois que as brancas capturaram E6, as pretas jogaram rei F5 e assim buscando ativar o rei, centralizando o rei, algo que as brancas deveriam ter executado. As brancas precisam realizar um lance e jogaram o lance torre E7. As pretas executam o lance e buscam ativar mais as suas peças, jogando torre A3, com a ideia de tocar no peão de B3 e futuramente defender o peão de B6. Brancas jogaram E6 e as pretas executaram a sua ideia de capturar B3. As brancas jogaram torre captura C7 e o rei aqui captura E6. Percebam que o lance da posição realmente era o de jogar rei F2. Por não ter feito isso, toda a estrutura de peões das brancas ruiu. Todo o jogo das brancas ruiu. E assim não obtiveram nem a possibilidade de um empate se jogasse um lance F2 para sucessivamente irem e assessorar o centro com um rei. Então, essa foi a nossa aula de hoje e o nosso tema: centralização do rei no tabuleiro.